O que leva alguém a cometer um assassinato? Bom, para começar a entender isso, a gente vai mergulhar nos capítulos iniciais da obra-prima de Dostoiévski e explorar as pressões, as ideias aterrorizantes que começam a se formar na mente de Raskolnikov, um homem que está literalmente à beira do abismo. E tudo começa assim com uma ideia monstruosa que o Raskolnikov vem, ensaiando na cabeça há mais de um mês. Ele fica se perguntando se ele realmente é capaz de levar aquilo adiante. É uma dúvida que vai e volta entre a repulsa total e um fascínio muito estranho pelo próprio plano. Ele não está questionando só a ação em si, mas a própria natureza dele. Para a gente entender o que se passa na cabeça dele, primeiro a gente precisa sentir o mundo ao redor. O cenário é São Petersburgo no verão e o calor é simplesmente sufocante. É uma força física que parece esmagar tudo e todos, e que acaba espelhando perfeitamente a pressão que está crescendo dentro dele. E não é só o calor, não. A cidade inteira parece que está conspirando contra ele. As ruas são imundas, cheias de poeira, um cheiro insuportável vindo das tavernas, bêbados por toda a parte. É um cenário de pura degradação que, não só reflete, mas também alimenta a escuridão na alma dele. E para completar, a pobreza extrema prende ele num cubículo. Um quartinho minúsculo que parece mais um armário ou até mesmo um caixão. E esse isolamento, essa sensação claustrofóbica, acaba virando o terreno perfeito para os pensamentos mais sombrios dele crescerem. E aí, se sentindo totalmente encurralado, Raskolnikov decide agir. Mas calma, não para cometer o crime, ainda não. Ele sai para fazer uma espécie de ensaio do plano, um teste, para ver se a determinação dele sobrevive ao choque com o mundo real. E é aqui que a gente vê o nível de precisão da mente dele. Isso não é uma caminhada qualquer, é um experimento calculado. Ele contou cada um dos 830 passos até o prédio da velha agiota. Basicamente, ele transformou a cidade no seu tabuleiro de xadrez particular. Nesse ensaio, ele estuda cada detalhe, como é o apartamento por dentro, as fechaduras e, o mais importante, a chance da irmã da agiota não estar em casa. Ele chega a fazer uma pergunta, assim, como quem não quer nada, só para conseguir uma informação que é crucial para o plano. Só que o ensaio tem um efeito contrário. Ele fica com um nojo profundo de si mesmo. A realidade do ato, a sujeira, a brutalidade, bate com força. Ele começa a duvidar se tem estômago para uma coisa tão vil. Na cabeça dele, a ideia parecia grandiosa, mas na prática ela é só sórdida. Tentando fugir desses pensamentos, Raskolnikov quebra o isolamento dele e entra numa taverna. E é lá que ele encontra um homem que vai funcionar como uma espécie de espelho sombrio dos próprios medos dele, um reflexo da degradação que tanto o apavora. Esse homem é Marmeladov, um cara que claramente chegou no fundo do poço. E num monólogo desesperado, quase teatral, ele joga na mesa todos os temas centrais do romance. Pobreza, miséria, sacrifício e a busca por alguma redenção, mesmo na pior das degradações. E ele faz uma distinção que é, fundamental. Para Marmeladov, a pobreza é uma condição, algo que se pode até suportar com alguma dignidade. Agora, a miséria é outra coisa. Ela esmaga a alma, humilha. Dela não tem escapatória. É como ele mesmo diz, ser corrido a pauladas da sociedade. E é a história do Marmeladov que nos apresenta o tema do sacrifício, personificado na filha dele, a Sônia. Para salvar a família da fome, ela teve que tomar a decisão mais terrível que se pode imaginar. 30 rublos de prata. Essa foi a quantia que a Sônia trouxe para casa na primeira noite. Foi o preço da venda de si mesma para que a família não morresse de fome. Aí Marmeladov confessa uma coisa terrível. Ele não bebe por prazer, mas para sentir a dor com mais força ainda. Ele busca o sofrimento no fundo da garrafa, chegando ao ponto de roubar o dinheiro do sacrifício da própria filha só para poder sofrer mais. É um ciclo doentio de dor e autodestruição. No dia seguinte, quando a gente acha que a situação não pode ficar mais tensa, chega uma carta da mãe de Raskolnikov. E com ela, um novo sacrifício é apresentado, só que desta vez um sacrifício muito pessoal, impossível para ele ignorar. A carta conta todo o sofrimento da irmã dele, Dunya, e a decisão dela de se casar com um tal de Luzhin, um homem que ela obviamente não ama. E o pior, o Luzhin nem faz questão de esconder o que ele quer, uma esposa pobre, para que ela o veja como um salvador e seja eternamente grata. Basicamente uma propriedade. E o motivo de tudo isso? Garantir o futuro dele, Raskolnikov. E de repente, Raskolnikov está preso entre esses dois sacrifícios. De um lado a Sônia, que vende o corpo para a família não morrer de fome, do outro a própria irmã, Dunya,
que se vende em casamento para que ele possa terminar os estudos. A crise moral dele se materializa nesse paralelo terrível. A reação dele é de fúria total. Ele rejeita o sacrifício. Para ele, é um preço alto demais. Um preço que o deixaria em dívida eterna com um homem que ele já despreza. Ele se recusa a ser o motivo pelo qual a irmã se vende. A pressão se torna simplesmente insuportável. Ele precisa de uma saída, qualquer uma. E, de repente, aquele sonho monstruoso que ele tinha ensaiado no dia anterior já não parece mais um sonho. Começa a aparecer uma solução. Talvez a única. E aquela pergunta assustadora do Marmeladov lá na taverna volta com tudo na mente dele, só que agora é a realidade dele. Ele está encurralado. Ou ele aceita o sacrifício da irmã, ou ele encontra outra porta de saída, não importa quão terrível ela seja. A escolha que ele tem pela frente é essa: renunciar completamente à vida, aceitando um futuro construído em cima do sacrifício dos outros, ou dar aquele passo terrível e sem volta no abismo. A questão deixa de ser se ele consegue cometer o crime. A verdadeira pergunta passa a ser: será que ele pode se dar ao luxo de não cometer?